Lição número 16. Tema da nossa lição: a glória de Deus. Texto básico, Êxodo 40, 34 a 38. A minha é revista e corrigida. Está escrito assim: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até ao dia em que ela se levantava, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Palavra de Deus. Versículo-chave está em João, no capítulo 1, e o versículo 14, e você vai ler juntamente com a igreja. 1, 2, 3. Glória a Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Alvo da lição: ao estudar esta lição, você terá condições de entender que, assim como a glória de Deus exigia um relacionamento profundo entre Israel e Yahvé, a mesma santidade é exigida do crente hoje. Palavra de Deus, o Senhor seja com todos nós. Pode tomar assento, adorando ao Rei. Deus abençoe Stephanie, bendiciones, Deus te bendiga, Deus los bendiga sempre, sua casa, sua família, e o aniversariante aí, viu? Gerson Honório está por aqui, Deus abençoe com a Maria Teles, estamos orando. Meus irmãos, a glória de Deus. Como definir o que é a glória de Deus? Porque é muito fácil você definir coisas que são fáceis, de você fazer uma mímica, indicar alguma coisa, etc. E aí, como eu tenho uma definição de glória de Deus que John Piper, ele trouxe, que é muito especial. E nessa definição, ele antecede falando sobre essa questão, como falar o que é a glória de Deus. Você vai falar o que é uma bola de basquete, é fácil. Você faz uma mímica, o que é isso, o que é aquilo, que vai por aqui, que tem que jogar lá no arco. Mas falar do que é a glória de Deus, e ele tem uma definição de glória de Deus que é muito especial. Quer ver? Abra aí, por favor, Isaías 6, DCM coloca junto, mas abra aí sua Bíblia, por favor. Isaías capítulo 6, o versículo 3. Glória a Deus. Que diz assim: e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Aí ele faz essa definição, que a glória de Deus é mais ou menos o que está aqui nesse versículo.
a santidade de Deus, a pureza de Deus, a grandeza, né? O Deus que é santo, Ele é um Deus que transcende esse imaginário nosso sobre o que é ser separado de tudo que não presta. É algo incomparável. A santidade, a divindade, esse Deus tremendo, que as pessoas quando viam que estavam na presença, estremeciam e caíam. Isaías, quando viu essa santidade, ele disse: ai de mim que vou morrer, que eu sou uma pessoa de impuros lábios. Até essa altura ele não está falando nada que tem lábios impuros. Mas agora, quando vê a santidade, ele vê a impureza dele. Tamanha a glória da santidade. A santidade de Deus é algo tão puro, que quando alguém se aproxima dela, ele vê suas manchas. Eu faço uma comparação, que eu já fiz aqui, né? Coisas do coração de pastor. É como quando você vai num shopping 7 estrelas, você já foi naquele shopping que uma caneta é 2.500, a camisa é 1.200, as mais baratinhas? É que eu fui num que era, a mais barata era 500, mas isso tem 20 e poucos anos. Aí a gente chegou lá naquele shopping AMB, lá, aquela coisa assim. Irmão, você chega no shopping assim, parece que você está encardido. Sim ou não? Parece que as suas roupas encardiu, tem alguma coisa, você vai... porque é muito chique, é elevado demais, né? Agora imagine a santidade de Deus. Não tem como você não pensar que está encardido. Você precisa mudar alguma coisa, você precisa, porque é a santidade. E o que é a glória? É esse Deus chegar perto de nós com essa santidade. Entendeu ou não? A glória de Deus é quando Ele se achega a nós com a presença dEle, com essa santidade. E por isso que quando a gente fala toda a terra está cheia da sua glória, a gente tem que estremecer. Porque a presença dEle está em todo lugar com essa glória de santidade, de pureza, de honestidade, de caráter, de fidelidade, de honra. Esse é o Deus. Não é um Deus para a gente chegar brincando diante dEle, como se Ele fosse qualquer coisa ou qualquer alvo de brincadeira. Não, Ele é o glorioso, o majestoso, o eterno. Todo o querer está nele, toda e qualquer resposta está nele, todo o destino está nele, aleluia. É Ele que tem o poder de mandar para o céu ou para o inferno, tudo está nele. Então, por mais que nos alegramos nele, primeiro é temor para nos aproximar dele. Você entende isso? A glória de Deus tem sido um tema que desperta a curiosidade, instigando nossas muitas perguntas. Tudo que dela podemos imaginar parte daquilo que as Escrituras Sagradas registram acerca da sua manifestação. Entende agora? Na mentalidade e na experiência de Israel, a glória de Yahvé denota a revelação do seu ser e da sua presença entre os homens. Quem é que está no meio de nós? Aquele que é santo, santo, santo. Por isso a gente estremece. Por isso a glória faz uma diferença. E Ele está aqui no meio de nós. A glória dEle está aqui no meio de nós. Ela nunca se ausenta, ela está no meio de nós. Somos nós que às vezes não temos consciência disso. E é interessante que a glória dele está nos julgando sempre. Não é julgando como um juiz primeiro, queridos. É nos julgando no sentido de esquadrinhar nossas vidas. Porque os olhos dele veem tudo. Ele conhece tudo. Ele sonda os corações. Mas ele não sonda, a gente usa expressões humanas para mostrar certas coisas, mas não é
Porque às vezes a gente fala assim, ele está olhando no seu coração, imagina alguém olhando no nosso coração, mas não é assim. Ele está olhando porque vê tudo. Entende não? Ele está olhando porque ele vê tudo. Assim como ele está vendo todos nós aqui, está vendo todos que estão na sede hoje. Todos que estão nas congregações. Todos que estão nas demais igrejas no mundo inteiro. Ele está vendo tudo ao mesmo tempo, sabendo de tudo e conhecendo tudo. Ele é Deus. E ele não é ocupado, né? Tem gente que fala assim, eu não vou culpar Deus com isso, eu não vou culpar Deus com aquilo. Meu filho, você já o culpou, ele já sabe tudo. E ele não se cansa, não se fadiga, ele é Deus. Você pode orar para ele o dia inteiro que ele não cansa de te ouvir, ele tem prazer em te ouvir, ele não gasta energia em fazer essas coisas, ele é Deus. Toda a glória dele está sobre tudo e todos. Raga Minas Yamanda. É isso que a gente tem que entender. Ele está lá no banheiro. Ele está lá debaixo da árvore escura. Ele está nas mensagens de internet, no WhatsApp. Ele está onde a gente entra na internet. Ele está vendo, ele está presente. Ele é real. Em todo o tempo, toda hora. Ele está vendo tudo. E ele não está vendo tudo neste dia. Hoje é que dia? 22. De qual mês? De junho. De qual ano? Ele não está vendo hoje. Ele está vendo desde tudo até tudo lá na frente. Ele está vendo o passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Ele é Deus. Ele não é gente, não é homem, não é mulher, não é um ser humano. Ele é Deus, a grandeza de Deus, a glória de Deus. Se a gente tivesse consciência, pelo menos do que nós já falamos até aqui, não haveria culto frio entre nós. É por isso que a gente tem que entender que o culto não é segundo o que estou passando, é segundo quem está aqui. Aleluia. Jó, mesmo sem ver Deus, ele tem um conhecimento de Deus. E tendo conhecimento de Deus, no meio do caos, ele adora Deus. Imagina como foi esse Jó depois que viu Deus, ô Maciel. Sem conhecer, tendo perdido 10 filhos, perdido propriedades em cima da fazenda, barracões, gado miúdo, gado graúdo, etc. Perdido reputação diante dos amigos. Ele adora a Deus. Ele prostra e adora. Só sabendo que Deus é digno. E depois que ele viu Deus, será que esse culto pode melhorar nesta manhã? Porque ele só melhora quando eu tenho consciência de quem é Deus. Ainda mais querendo ir para onde ele está. Se é que eu quero. Se você não conseguir adorar aqui como deve, não vai gostar de estar lá. Porque lá a adoração é diuturnamente, embora não haverá dia nem noite, tudo será dia. Amém? No Antigo Testamento, vários termos hebraicos são utilizados para descrever a qualidade de glória pertencente a algo ou a alguém. Em relação à pessoa de Deus, notamos algumas ocorrências, e aqui tem algumas delas, que primeiro aí é Éder, significa glória, magnificência e grandeza. As passagens estão aí descritas, Êxodo 15:6, Salmo 8:1, assim como os demais você pode ler na revista. A segunda é Adir. Quem conhece o nome aí, Adir? Adir Veríssimo é o nosso irmão Adir, lá da Jaiara, né? Significa majestoso, poderoso, nobre, grandioso. Éder, glória, esplendor, poder. Adaram, glória, adorno,
majestade real, ode, esplendor, majestade, vigor, glória, honra, kavod, aqui é B, mas é de vav, né? Então, se pronuncia, escreve, translitera com B, mas se pronuncia com V. Kavod, glória, glorioso, grande. Tissebi, beleza, glória. Shakan, que vem de Shekinah. Shekinah você não acha na Bíblia, mas acha palavras correlatas. E o que significa? O habitar do Deus glorioso entre o seu povo. Por isso que tem também significado de vizinho, a quem está vizinhando, a Shekinah. Então, essas palavras revelam, entre outras palavras, né, sobre a pessoa de Deus, a qualidade da glória. E a Bíblia Sagrada, meus irmãos, ele revela esse Deus de glória relacionando, estando entre os irmãos, os nossos irmãos, né, que foi a igreja do Antigo Testamento, Israel, a glória de Deus no meio deles. Que coisa linda, e nós vamos ver como que isso aconteceu, né? E no Novo Testamento, a glória de Deus também, e nós vamos ver aí com os exemplos da lição. Você entendeu o que é a glória de Deus? Sim ou não? Quem está triste, diga amém. Que Deus lhe dê alegria, lhe dê força. Pastor, o senhor é mau. Eu também acho. Que Deus me cure, em nome de Jesus. Quem está feliz, diga amém. É todo mundo, não é porque nós descuidamos. Então, um dos exemplos, a glória de Deus no tabernáculo. Lembra dessa palavra lá na frente? Qual a palavra? Tabernáculo. Nós lemos aqui em Êxodo 40 sobre a glória de Deus no tabernáculo. Quando Deus manda fazer a tenda e ele vem para a tenda. Quando ele vem de fato, porque existe a presença de Deus, que está em todo lugar, e podemos chamar de glória, mas não a glória presente. Agora existe a presença de Deus com a glória presente. Aí é glória. Aí é diferente. Após o povo ser libertado ali do Egito, e ele estava caminhando para a terra prometida, e aí esse Deus quer vir estar no meio deles. Olha, eu estou com vocês, mas quero estar no meio de vocês. Então, faz aí um tabernáculo para mim. Eu quero manifestar a minha presença com vocês. E aí tinha, em 3 sentidos, essa glória de Deus. Quando ele manifestava durante o dia a sua nuvem, e quando à noite o seu fogo. Então era a glória de Deus. Quando ele desceu no Monte Sinai, e a glória dele encheu o lugar, e ele trouxe as tábuas da lei, etc. E agora ele queria estar habitando no meio do povo através do tabernáculo. E aí, quando Deus manda fazer o tabernáculo, interessante que ninguém sabe fazer tabernáculo, Deus dita tudo. Deus mostra como que é, dá sabedoria a Bezalel para fazer conforme a vontade de Deus. O Espírito de Deus vem sobre Bezalel para fazer o tabernáculo. Isso ensina demais. Você quer que Deus esteja presente na sua vida? Você quer ou não? Tem uma reaçãozinha aí? Tem uma reação? Você quer que Deus esteja presente na sua vida? Aliás, um dos propósitos 24 horas de jejum é que o Espírito Santo tome a minha vida. E eu sei que eu sou templo de morada do Espírito Santo. Você é? Diga, eu sei que eu sou templo de morada do Espírito Santo. Então, querido, tem que olhar para essa questão. Quando Deus quis morar entre o povo de Deus, Ele mandou fazer um tabernáculo segundo os detalhes da sua vontade.
Faz para mim assim, 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 vai passar aí, sobra aquilo, vem por aqui, põe um colchete aqui, faz isso e faz aquilo. O que é isso, pastor? Se eu quero a presença de Deus dentro de mim, nada de mim, tudo dele. Não é segundo o que eu penso, não é segundo o que eu acho com a minha inteligência. A nossa inteligência, a nossa justiça, as nossas vidas, com tudo aquilo que a gente pensa que é, diante de Deus, é lixo. É nada. Seus conselhos, os meus conselhos para Deus, é algo infundado. Porque Deus é plena sabedoria. Deus é pleno em tudo. Por isso que eu não dou conselho, eu peço ajuda. Deus, eu não estou entendendo, o Senhor pode me ajudar? Porque eu sei que Tu és perfeito. Eu sei o que o Senhor sabe que é melhor para mim. Me ajuda a entender, Senhor. Eu não tenho que questionar Deus. Questionar Deus é a loucura, é a insanidade do homem imperfeito. Questionar um Deus tão santo, tão glorioso, tão perfeito. Eu tenho que buscar me render. Porque Ele sabe o que está fazendo. Então, quando Ele manda fazer, Zairon, o tabernáculo, Ele está dizendo assim, eu vou habitar onde eu quero habitar, segundo o que eu quero que vocês façam. Então, se vocês fizerem, eu vou lá habitar. O Espírito Santo habita em nós quando a gente tem uma decisão fundamentada na palavra e quer viver a palavra. Porque a palavra são os ditames de Deus para a nossa vida, para que Ele venha. Lá na frente nós vamos falar para isso, eu vou adiantar aqui, né? Eu falei, guarda a palavra tabernáculo, né? Lá na frente vamos ler na Bíblia muitas vezes, e Deus tabernaculou conosco. A palavra habitou lá no Novo Testamento, você vai ver que a origem dela é tabernacular. Então ele quer que nós sejamos o templo dele. O templo para Ele, o templo para a glória dEle, para que Ele venha e sinta-se bem, porque esse templo foi colocado de tal maneira que Ele se agrada de estar. Se a Bíblia não diz isso, mas nós podemos conjecturar, se Bezalel tivesse feito algo que Deus não mandou, ele não desceria com a glória para o lugar. Você entendeu isso ou não? Se Bezalel tivesse lá, ele falou, sobrou 3 colchetes, você põe uma aqui, outra aqui, vira aqui. E Bezalel fizesse o contrário, e colocasse em cima, Deus não desceria. Mas Deus é enjoado, hein, pastor? Não, Ele é justo. A pessoa justa muitas vezes é chamada de enjoado. Quanto que você tem de troco? 223,51. Aí você dá 223,50. Não, é 51. Lá em Portugal, lá na Espanha, lá na Europa, é interessante isso. Se você falar que é para ficar com 1 cêntimo da caixa que está recebendo, eles não aceitam. E a devolução do troco tem que ser em cima também. 53 cêntimos. Ele põe lá 50 e os 3 cêntimos, 3 moedinhas desse tamanhozinho. E Deus é mais ou menos isso para você entender, não que eu estou comparando o profano com o santo. Porque Deus é tão santo que tudo em nós passa a ser profano se não estiver nele. Mas, se não tiver do jeito de Deus, a habitação de Deus não é real. Você está entendendo isso ou não? É por isso que tem muita gente que muitas vezes está cheio, mas depois está vazio, pensando em desistir. Como que alguém que o Espírito Santo habita pode pensar em desistir? Porque a função do Espírito Santo, entre outros, em nós, é nos convencer. Ele não falha nisso, não. Não consegui convencer o Rodrigo. Falei para o Rodrigo, vem na escola dominical assim mesmo. Aí ele falou, não, eu vou ficar, porque... Não, ele convenceu o Rodrigo de vir hoje. Quando ele quer convencer, ele sabe fazer muito bem.
mas Ele toma decisões de acordo com o que está em nós, no interno. Está entendendo ou não? Se Ele habita em nós, ainda que você se sinta vazio, não vai querer desistir. Porque avivamento não é sentimento de que estou cheio em todo o tempo, não. Avivamento é alguém que é de Deus em todo o tempo. Tempo de escassez, o tempo de secura espiritual, o tempo de você pensar por que Ele me deixou, mas você não deixa Deus. Eita, Kavanai, porque o Espírito está ali, trabalhando, convencendo. Está entendendo ou não? Então ele vem tabernacular, mas então tem que fazer esse link agora, porque ficou bom, né? A questão do Deus mandar fazer um tabernáculo do jeito dele. Eu quero o Zé Iron desse jeito, quero o Danilo desse jeito, é para a minha glória, é para a minha glória. Quem pecou? Esse ou os pais dele? Não, é para a minha glória. Tudo que é de Deus é para a glória dele. Tudo que é de Deus é para exaltar Ele. Se nós somos de Deus, nossas vidas têm que exaltar Ele. E eu não estou dizendo que quando o Espírito vem para nós, a gente passa a ser perfeito do ponto de vista humano. Não, do ponto de vista humano, seremos sempre imperfeitos, porque a carne está aqui. Por isso que a carne não herda o céu de jeito nenhum. Carne e sangue, a Bíblia diz que herda o céu? Não herda. Vai ficar e o pó, e a terra vai comer tudo. Veio do pó, volta para o pó. Imagina um americano ouvindo isso, né? Veio para o pó, volta para o pó. Não vai entender, né? Põe pó. Pó por pó. Vai ver eu pedindo mais café? Pó por pó. E o americano, what? You crazy? Não, pó por pó. É umas linguagens, né? Então Deus quer da forma dele, do jeito dele, e é para a glória dele. É para a glória dele. É para a glória dele. Ele sabe o que está fazendo. E se nós queremos Deus de verdade, não é se nós queremos um ajudador, um provedor, um sustentador, um protetor, não. É se nós queremos Deus, sendo nosso Deus, aquele que manda em nós, aquele que governa a nós, aquele que nos prepara para estar com Ele na eternidade. Se queremos dessa forma, então tem que ser do jeito dele, para a glória dele. Já viu a história do camarada que dizia Deus é bom? Lembra dessa história? Deus é bom o tempo todo, Deus é bom, Deus é bom. E aí pregando para o rei dele, o rei dele não via, cria, mas não cria. Aí foi caçar com o rei, ele era um escudeiro valente, foi caçar com o rei. E aí, quando foi caçar, teve um acidente lá, cortou o dedo, perdeu um dedo. Aí ele voltou dizendo, se Deus é bom, por que ele permitiu você perder o dedo? Ele disse, Deus é bom, Deus sabe o que está fazendo, meu rei. Então, não, mas Deus permitiu aqui os meus dedos. Aí de repente, passa um tempo, uns canibais prendem o discípulo do rei. E aí, o rei, não, como é que é? Eu acho que foi o rei que perdeu o dedo, já estou esquecendo aqui a história. Vocês lembram? Foi o servo mesmo, né? Aí ele volta, e aí de repente, os canibais olham para ele, que quer comer ele, né, os índios. Aí olha para ele, está sem um dedo. E aí, com defeito, eles não comem. Aí ele voltou no meio da floresta. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Tem hora que Deus tira dedo de nós, porque Ele está livrando do mal lá na frente. A gente tem que confiar em Deus, descansar em Deus, adorar a Deus, glorificar a Deus, exaltar a Deus, magnificar o santo Deus. Amém? Então Deus vem morar, habitar com Israel, só que num tabernáculo, feito segundo os moldes dele, mas estando com o povo. E as tribos, é interessante, né? Que o tabernáculo era colocado no centro, e as tribos à direita, à esquerda, frente e trás, em volta. Então Deus estava no centro. Quer que Deus more em nós, que Ele esteja no centro das nossas vidas.
Ele estará ali, atento, cuidando de tudo como um arauto que tudo vê. E louvado seja Deus. E aí o que acontece? Mais na frente, Deus, Ele vai passar para o templo a sua glória. Abram lá, 1 Reis 8, 10 e 11. E também 2 Crônicas, capítulo 7. 1 Reis 8, 10 e 11. Deus agora desperta Davi para fazer o templo. Aliás, Davi sente esse desejo. E Deus diz a Davi: você não pode fazer o templo. Por quê? Quem lembra? As mãos estavam manchadas de sangue. O templo não pode ser feito com mãos impuras, mãos de pecado. A intenção era pura, mas as mãos eram sujas. Tem que entender muito sobre isso. Tem que ter intenção e tem que ter mãos puras. Tem que ter a intenção de ganhar o mundo inteiro, mas tem que ter um coração puro. Tem que ter a intenção de ganhar almas, de fazer a obra, mas o coração tem que ser de Deus, amando os que estão dentro da igreja e foram ganhos. Tem gente que ama as almas lá fora, mas não ama os de dentro. Quer ganhar as almas lá fora, mas os de dentro despreza. Então, esses aqui de dentro, queridos, eles são iguais aos lá de fora, só que foram resgatados. Você entendeu a comparação? Iguais no aspecto que, quando aqueles vierem, se tornarão como estes. Entendeu ou não? Quer que explique melhor? Lá fora, todos nós que estamos aqui viemos de lá fora, a maioria. Então ame os que estão aqui dentro. Ame primeiro os que estão aqui dentro. Entendeu não? Amai o próximo como a ti mesmo. Esse é o seu próximo. Ame aqui dentro, conviva aqui dentro, perdoe aqui dentro, suporta aqui dentro, uns aos outros. E agora podemos ir lá buscar pessoas que vão se tornar como nós. Entende ou tem que explicar de novo? Então nós temos que amar aqui dentro, tolerar aqui dentro. Ah, mas o povo da igreja é tão difícil. Esse povo aqui vieram de lá, e eles de lá virão também. Entenda isso, abra a mente, levante sua vida para Deus. E para de ser pessoas que ficam zanzando para lá e para cá, pegando palavra, mas não fazendo nada para Deus. Isso é o bicho papão, é o sanguessuga da igreja. Você tem que dar. Você tem que dar. Você come, você alimenta e você coloca em prática, então você está dando. 1 Reis 8, 10 e 11. Cadê o DCM? Aleluia. Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, ou seja, quando Davi não pôde fazer, porque Deus não deixou, disse, mas o seu filho Salomão pode. Aí Davi, que tinha um coração interessado em fazer, vai doar 70% da construção do templo. Não posso pôr as mãos, mas darei o dinheiro. Porque Davi era arquimilionário. E aí ele patrocina 70%, segundo os estudiosos, da construção do templo, aproximadamente. Mas quem vai construir o templo? Um homem de coração puro, de mãos puras. Um homem que não envolveu em guerras. Solomon, rei de paz, que vem de Shalom, ele é o rei de paz, é o Meler de paz, Meler é o rei. Então, esse Salomão vem e constrói o templo. Quando ele constrói o templo, ele vai orar a Deus no pórtico, consagrando o templo.
E pedindo a Deus, olha, quando o povo enfrentar a tempestade, quando acontecer as dificuldades, as pestes, as pragas, a espada, os levantes, toda a oração, ó Deus, que for feita nesse templo, que o Senhor possa ouvir, que o Senhor possa atender, que os teus olhos se voltem para cá, etc, etc. E depois Salomão está dormindo e Deus acorda o Salomão para falar com ele. É aquela passagem de 2 Crônicas 7, quando ele vai falar, ó Salomão, quando acontecer praga, quando acontecer coisas, fique tranquilo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, e desde já os meus olhos estão postos nesta casa, porque eu a consagrei como minha casa. Mas o que acontece na consagração? Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, eles estavam oferecendo sacrifício, e milhares de animais, e aquela festa de sacrifício. Aí quando eles se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor. E o versículo 11, de forma que os sacerdotes não podiam permanecer ali, para desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor enchera o templo do Senhor. Quando a glória vinha para o tabernáculo, nem Moisés e nem o sacerdote Arão podiam chegar. Quando a glória inaugurou o templo, inaugurou lá o tabernáculo, agora inaugurou o templo, e encheu o templo, ninguém pôde entrar lá. Mas lá na frente a glória vai vir para dentro de nós. Meu Deus, que privilégio. 2 Crônicas 7, de 1 a 3. Assim que Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento com o rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo, Ele é bom, o seu amor leal dura para sempre. São coisas que a glória provoca, Maciel. Quando a glória desce, a gente muda. Quando a glória desce, o comportamento é outro. E quando que a glória desce? Quando a gente faz o que Deus pediu para fazer, do jeito que Ele pediu para fazer. Tudo aqui estava dentro daquilo que Deus pediu. Tanto o tabernáculo, quanto o templo. O segredo da vida não é brigar com as mensagens e chamar elas de duras. Quando a gente chama uma mensagem de dura, a gente está dizendo, eu sou rebelde, não quero isso. Mas quando você ouve uma palavra, por mais que as pessoas considerem dura, mas você diz, como Deus falou comigo, aí muda. Porque aí você está aceitando os moldes de Deus. Você está aceitando os mandamentos, estatutos, juízos e conselhos de Deus. E esses mandamentos, juízos, leis, conselhos de Deus e diversas diretrizes que dos céus Ele traz a nós, produz vida. É saúde para os ossos, para as medulas, é remédio para a alma, é força para a caminhada. É luz para nós que estamos num mundo que jaz no maligno. O mundo está em trevas, mas vem luz para nós, vem luz para o caminho, porque a palavra é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Quando Deus fala conosco, Ele está iluminando nosso caminho. A palavra é isso. Você não se alegra com isso? Você está acordado para Deus? Aleluia, louvado seja o Rei. Assim o templo passou a ser a referência oficial e geográfica
da presença de Deus no meio do seu povo. O povo saía de longe para as festas marcadas, para os eventos marcados, para irem ao templo. E eles iam cantando para o templo. Tinha os hinos, né, os salmos, né, dos viajantes, dos que peregrinavam para o templo. E eles iam cantando. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Ele é meu Rei eterno, por Ele caminharei. Aí estou cantando sem inventar, ou inventando. Então a alma saltava, porque estava indo ao encontro, na mentalidade deles, eu estou indo encontrar com meu Deus, porque Ele está no templo. E o povo levava sacrifícios, e só os sacerdotes trabalhavam aquilo, e só o sumo sacerdote ia até o Santo dos Santos. E o povo ficava ali, e o sumo sacerdote cruzava o véu, e chegava ao Santo dos Santos, e trazia o sacrifício do povo e apresentava a Deus. E ele ouvia de Deus, recebia de Deus, e voltava para o povo e levava Deus para o povo. Ele era o intermediador, o sumo sacerdote. As pedras que ele carregava nas suas vestes sacerdotais representavam as 12 tribos de Israel. Por isso, quando ele comparecia-se diante do Santo dos Santos, ele estava levando as 12 tribos diante de Deus. A simbologia é maravilhosa. As pessoas que pastoreiam as igrejas devem comparecer diante de Deus e levar a igreja diante de Deus. E as pessoas devem buscar de Deus coisas que Ele tenha para a igreja enquanto liderança. Mas há um mistério mais glorioso do que este: a glória de Deus em Jesus Cristo. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. A glória de Deus agora vem, e a partir de Jesus, tabernacular conosco vem. Ele veio e tabernaculou. Ele esteve no meio de nós. Ele passeou entre nós e vimos a sua glória. A glória do unigênito do Pai. E essa glória, ela vem, perceba os links. Essa glória, ela vem trazendo instruções dos céus. Essa glória vem e diz: olha, eu vim porque meu Pai me enviou, mas eu quero que vocês também sejam filhos dele. Ele traz o conceito de pai para nós. E ele traz um sacrifício que nele agora nos tornamos co-herdeiros da mesma graça, aleluia. E ele diz: vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Ele traz umas instruções fresquinhas dos céus. Foi dito que você devia amar o seu próximo, eu porém vos digo: amai os vossos inimigos. Coisa absurda para Israel, porque eles queriam matar os inimigos, destruir os inimigos. Eles esperavam um Messias que acabasse com os inimigos na terra, e eles se tornassem uma só nação. O Messias vem e diz: não é assim, eu amo aqueles lá também, e eu quero que vocês amem os teus inimigos. Eu quero que Israel ame o Irã. Na verdade, Israel ama o Irã, ele não ama as ações do Irã, porque Israel é um país tão aberto para quem chega lá. Quem foi lá sabe disso. E se você estudar, bem estudado, você vai entender isso. Se você ouvir a Carla Damasceno, que é uma mestre no hebraico, que vai lá 8, 10 vezes por ano,
há tantos anos. Se você ouvir a Aline de Israel, que mora lá e que é tremenda em tudo isso, entra lá no YouTube para você ver, você vai entender Israel melhor do que essas redes estão falando por aí. Você vai entender. Israel, queridos irmãos, eles são uma nação que só tem vida onde eles estão. Ó, o território de Israel é uma linguinha. O território de Israel é menor que o Espírito Santo. O estado do Espírito Santo. Lembra do estado do Espírito Santo? Rio de Janeiro, Espírito Santo assim? Duas linguinhas? Pois é, Israel é menor que o estado do Espírito Santo. E eles não querem negociar com Israel, eles querem eliminar Israel. E se Israel sair de lá, eles vão viver onde? Me diga. É a terra deles. Eu já ouvi discursos, principalmente do meu amigo Yeheskel Greenberg, que é um judeu muito querido, um amigo do meu coração, um amigão. Nas vezes que eu fui nas caravanas, uma delas ele foi o guia, e aí nos outros eu me aproximei tanto, falei com ele de tanta coisa gostosa em Deus, que quando eu aparecia lá com outra caravana, que outro guia, mas aí ele aparecia dirigindo outra caravana, a gente ia lá e dava um abraço, meu amigo, e ele se alegrava, enchia os olhos de lágrimas, uma pessoa muito querida, tem esposa, tem filhos. Num desses discursos, ele lá em Massada, ele fala sobre Israel ser o único lugar onde eles podem viver. E ele dizia, não nos tire daqui, é aqui que nós vivemos, não nos tire daqui, esse é o nosso lugar, é o lugar da nossa família. E o mundo inteiro odiando Israel. O mundo inteiro é uma forma exagerada de dizer, né? Porque tem aliados e tem pessoas que amam. Hoje, para você ter uma noção, a Alemanha é aliada de Israel. A Alemanha de Hitler, que fez aquela anarquia toda, não, reconheceu tudo e hoje ela é aliada de Israel. Então, cuidado com esses conflitos e com o que você está vendo nas redes sociais, nas mídias, a respeito de tanta coisa, que muitas vezes estão falando com ódio de Israel, então tem muitos argumentos. Ouça pessoas equilibradas. Depois eu posso postar, por exemplo, o Luiz Saião, que é um mestre, um querido, é um amigo também, foi na minha casa, que é um dos teólogos top da nação, que você pode ouvir. Ele é batista, é abençoado, ele não é cessacionista, apesar de que muitos dos seus colegas são. Ele é um homem de Deus e ele tem um estudo muito especial que ele fez agora. Ele passou mal, esteve no hospital, mas agora está recuperando, e ele já fez essa live explicando para nós sobre a questão Israel e Irã. Porque o Irã é uma herança, né, dos medo-persas, que se tornaram os persas e que depois vai se tornar lá na frente o Irã. Lá os medos-persas, os persas, é quando vai liberar Israel para voltar, depois do cativeiro, vai voltar para Israel, sobre Ciro, que dá essa liberdade, né? E ele era o persa. Só que agora as coisas mudaram, os ventos são outros, embora o lugar seja o mesmo. É só um adendo aqui, amém? Então agora Jesus vem para nós, a glória de Deus habita no meio de nós. Que hino providencial nesta manhã. Obrigado, meu Senhor Jesus. E esse Jesus, irmãos, ele traz para nós a doxa, né? Enquanto lá no Antigo Testamento, a palavra que eu poderia usar mais especial para a glória seria kavod, essa que está aí, no hebraico. Agora, no grego é doxa, e essa é a presença divina entre os homens, que se tornou completa na encarnação do Verbo de Deus. Deus tabernaculou conosco, manifestou a sua glória no mundo. Quem me vê a mim, vê o meu Pai. Ele manifestou a sua glória. Ele sustenta por sua palavra a sua glória e revela, segundo Hebreus 1, 2, 3. O sentido dessa palavra habitou entre nós é o que eu te falei, tabernaculou.
Ele agora é um tabernáculo entre nós, que está andando entre nós. Aleluia, glória a Deus. A glória de Deus manifestada no tabernáculo tornou-se palpável na figura de Jesus. Seus sinais manifestaram a sua glória, sua ressurreição e ascensão manifestaram a glória de Deus, e a sua volta manifestará a sua glória em plenitude. Amém? Glória a Deus. Você ama Jesus? É nele que eu tenho que apoiar a minha fé. É nele que eu tenho que voltar o meu clamor. Porque agora, os sacerdotes que entravam no Santo dos Santos e levava o povo a Deus, e voltava e trazia Deus ao povo, agora só há um intermediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote por excelência. Hebreus vai tratar a cristologia mais pura do Novo Testamento, é a carta do escritor aos Hebreus. E ele vai trabalhar isso, esse Jesus que tabernacula entre nós e que agora é o único que intermedia. E ele é o sumo sacerdote por excelência. Ele nos leva ao Pai e traz o Pai para nós. Por isso que ele é o intermediador. Quando alguém confessa Jesus, nós vamos ver isso no próximo tópico para finalizar, Jesus é que leva esta pessoa para o Pai. Eu sou o caminho, não é o véu mais, o véu foi rasgado. O véu foi rasgado. E ninguém costurou. E ninguém achou meios de colocá-lo de pé, porque ele foi rasgado. E o véu, por mais impossível que você imagine, não foi rasgado de baixo para cima. Ainda que seja impossível por causa dos fios e a forma que foi feito e eram feitos véus. Era impossível rasgar. Forças humanas, nada. Cavalos, nada. Mas aí o véu se rasga de cima para baixo. É como se Deus sacrificasse o seu filho, sentindo as dores do seu filho, tendo que abandonar o seu filho. Mas quando o filho entrega a sua vida, Deus vai lá no tabernáculo. Pode entrar, pode entrar. A casa é sua, pode entrar. Vem, gente, vem, pode entrar. A casa é sua. Rabassudai. Deus abre as portas da sua casa para nós. Mas mesmo assim nós não temos olhos para entender por onde passar. E agora nós precisamos confessar a alguém que sabe o caminho. E ele não só sabe, ele é o caminho. E quando nós o confessamos, vem a glória de Deus para nós. O Cristo que tabernaculou entre nós, que passeou entre nós, que estava em Samaria, que estava em Jerusalém, que estava em diversos lugares enquanto palmilhou entre nós, agora ele é morto, crucificado, ressurreto e assunto aos céus e está à destra do Pai e nos envia o Espírito Santo porque ele quer agora morar dentro de nós. O Deus que estava com o povo no deserto, que passou para o tabernáculo, que passou para o templo e que ninguém podia se aproximar quando a glória vinha, agora ele quer nos dar a glória. Pai, eu lhes dei a glória que tu me deste. Ele deu a nós a sua presença. Quando eu confesso Jesus de coração, não tem como ele não vir para dentro de mim. Porque eu só faço isso se for convencido pelo Espírito Santo. E convencido é porque o Espírito já está. E quando eu confesso Jesus, há um renovo em mim. Aleluia. E o Espírito começa a mover em mim.
e a glória dele está em mim. Eu digo em mim, em você, em nós, amém? Diga, a glória dele está em mim. Ele está em mim. E aí, quando ele está em mim, ele me leva de tal maneira que agora eu tenho livre acesso à sala do trono. Põe aí Hebreus 10, 19, Cristologia pura. Hebreus, carta do escritor aos Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Como é que nós entramos nesse lugar santíssimo? Por que fala pelo sangue de Jesus? Porque o sangue de Jesus foi a vida que ele deu por nós para nos dar essa salvação. A vida está no sangue, tira o sangue, tira a vida. 20. Por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio, aleluia, do véu, isto é, do seu corpo. Quando ele rasgou o corpo por nós, o véu foi rasgado. Diz agora, eu sou o véu, pode passar por mim. 21. Também temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração. Está vendo? Não pode ter falsidade. Você quer se achegar a Deus? Coração sincero. Plena convicção de fé. Que convicção de fé é essa? Deus é meu Deus, Ele está no trono, glória a Deus, a vontade dEle seja feita, eu estou aqui para servir a Ele, porque eu sei quem Ele é. Porque o nosso coração foi purificado de uma consciência, eu não tenho que desconfiar de Deus e nada disso. E o nosso corpo lavado com água pura. Nele, eu não sou mais aquele velho homem. Nele, eu não sou mais aquela velha criatura. Nele, eu sou nova criatura. E eu me achego. Agora, eu posso, por causa dele, ter acesso. Vem para casa, Deus está dizendo. Entra, fica à vontade. Vem, papai te chama. Aleluia. Mas eu sou impuro, entra no meu filho e vem com ele, aleluia, aleluia. Deus me vê a partir de Jesus Cristo. Aí a glória de Deus vem para a igreja. Aí todo culto, quando eu sou templo de verdade, é glorioso. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Eu sei que o contexto ali é por causas específicas, mas não deixa de ser uma verdade universal, porque há concordância. Vamos buscar o Senhor. Aí todo mundo começa a adorar. A Ele a glória. A Ele a... Experimente levantar suas mãos cantando, olhos fechados. Imagine ele assentado no trono, cheio de glória e majestade. Para sempre, amém. A ele a ele. Você conseguiu levantar as mãozinhas? Você está sentindo a presença? Para sempre, amém. Aleluia. Você tem prazer de adorá-lo assim? E aí, quando essa glória vem para o indivíduo está unido ao outro, formam um corpo. E o corpo cheio de glória, por Você
Você lembra da diferença que a igreja primitiva fez? Quando a glória veio para aproximadamente 120? Onde essa igreja chegava, a glória chegava. Onde os homens de Deus dessa igreja chegavam, as maravilhas chegavam, os milagres chegavam, a palavra revelada chegava, as escrituras para o Novo Testamento foram vindo, porque havia glória na igreja. Ei, Branan, Soquiaba. Eu me lembro de Ezequiel, que assiste a glória de Deus sair do templo. Os querubins vêm e levam a glória de Deus. E por que é tirada do templo? Não sei se é Ezequiel 43, não me lembro. Por que é tirada do templo? Porque as pessoas viram as costas para Deus. Começam a fazer coisas, né? Se você ler de 8 a 11 de Ezequiel, você vai ver que eles começam a fazer coisas pensando que Deus não está vendo. E é interessante, irmãos, para reafirmar o que eu disse logo atrás, porque Deus conhece todo mundo. Não disfarça diante dele, ele acha isso uma hipocrisia. Ele sabe. Então, por que a glória sai do templo? As pessoas estão fazendo coisa pensando que Deus não está vendo. E ele ainda diz numa dessas, né, fura na parede aí, Ezequiel, passa para dentro. Está vendo aí essas figuras? Pô, eles estão fazendo tudo isso e pensam que eu não estou vendo. Ele vê. E aí o que acontece? Aí vai para fora, tem gente virado para as costas para o templo, olhando para Tamuz, olhando para o sol, adorando as divindades. E nós somos tão adoradores de cantores nesses dias. Se marcar um evento que o cantor for, a igreja inteira vai. Mas se o evento não for sem esse famoso, de vez em quando alguns vão. Nós temos que estar no templo por causa da pessoa de Jesus. Não é escolher o sofá da sua casa porque aqui é mais confortável e para mim é melhor. Não, eu quero ir lá. Eu quero estar lá. Eu quero sentir lá. E aí eu volto a dizer para vocês aqui, quando eu fui em Israel, numa dessas ocasiões, e tinha um pessoal da África, não sei se era da Nigéria, cantando. Tinha umas 200 pessoas, naqueles nichos que faz lá do jardim, do túmulo, e estava aquela caravana toda cantando. E com aquelas vozes encaixando. Aquele coral. E eu passei de lado assim, irmãos, eu não minto, por favor. Era como se eu estivesse encostando na glória. Eles estavam cantando e tinha algo ali presente. E dava para encostar. Você já viu quando você põe a mão em alguma coisa que começa querendo dar choque? Já passou por isso? Nós que não pomos os pés no chão, irmão Zé Paulo, às vezes acontece. Aí passa num carro e tá aquela coisa assim. Ou então de noite você pega uma coberta e ela está saindo faísquinha. Quem já passou por isso? Irmão, é como se eu estivesse tocando assim, ó. Só que era algo que me arrepiava. E eles cantando. Se a igreja for cheia da glória, irmãos, ela vai estar presente de uma maneira muito viva. As pessoas vão perceber, Ele está realmente no meio de nós, porque Ele está sempre, mas nem sempre a glória dEle se manifesta de tal forma. E a culpa às vezes é minha, é sua. Que a gente venha para a igreja nos alegrando, para somar esses gravetos e fazer esse fogo incendiar. Em nome de Jesus Cristo. E aí as pregações serão mais profundas, as pregações alcançarão mais o profundo da alma das pessoas, e todos os dias o Senhor vai acrescentar almas, porque é Ele que dá o crescimento. Então,
Irmãos, a igreja como corpo de Cristo desempenha um papel no plano histórico da manifestação da glória de Deus entre os homens. O evangelho resplandece na igreja a glória de Deus, segundo aos Coríntios 4, 3 a 6. Deus abre os olhos do nosso entendimento. Nós vemos a glória. Meus irmãos, os céus anunciam a glória do Senhor. As obras manifestam. Tudo que a gente olha, tudo que a gente tem que ver Deus. A graça de Cristo no novo pacto traz muitos filhos à glória. Segundo aos Coríntios 3, 7 a 11, 18, João 1, 17, Hebreus 2, 10. A vida em Cristo compartilha do Espírito da glória de Deus. Você vai ver em 1 de Pedro 4, 14. A igreja visa levar ao mundo o reconhecimento da glória de Deus. Atos 4, 21, Romanos 15, 9, 1 aos Coríntios 6, 10. Meus irmãos, que esse entendimento da glória me leve para mais perto de Jesus. Que eu tenha mais temor com o meu computador, com o meu celular, com os meus amigos, com as minhas palavras. Não é que eu tenho que ser perfeito como homem, mas eu tenho que ser perfeito para Deus. Porque Deus me chama à perfeição daquilo que deve ser eu diante dos olhos dele. Diante dos olhos do homem, para fechar o pacote de lá atrás, diante dos olhos dos homens, errou, não é perfeito, certo? Errou, não tem como ser perfeito, errou. Mas preste atenção, diante dos olhos de Deus, errou, consertou, é perfeito. É diferente. O perfeito é aquele que se corrige, que se permite disciplinar, que se permite corrigir. É aquele que se permite ser ensinado, ser dirigido. É aquele que reconhece seus erros, perfeito para Deus. Reconhece suas falhas. Por isso que para Deus vem um Jacó lá que não tem nada a ver com seu irmão Esaú. Seu irmão Esaú é melhor que Jacó, nos olhos humanos. Olhe para cá. Nos olhos humanos, Esaú era melhor ou não que Jacó? Não arrumava confusão com ninguém, amava seu pai, era caçador, trabalhador. O Jacó só lá na barra da mamãe, ouvindo conselhos de mamãe que não eram bons conselhos. A mamãe vai instruir ele a enganar o pai, a enganar o irmão. E o Jacó suplantador mesmo. E não vem arrumar outra mensagem dizer que ele é sábio não, que ele não era sábio não. Ele era suplantador mesmo. Ele enganou o tio, enganou ele mesmo. Mas só que aí Deus está vendo o Jacó lá no Val de Jaboque, imperfeito, pedindo para Deus abençoar ele e ajudar ele, para que ele seja perfeito para Deus. Deus muda ele, e para Deus Jacó agora é perfeito. Eita, Deus bom, não é? Mas eu vou deixar você mancando para lembrar, para não voltar lá para trás, tá bom? Tá bom, Senhor, mas eu estou saindo como um príncipe. Vamos buscar o Senhor. Ele quer ser visto no mundo inteiro. Aí ele vai fechar o pacote para nós em João 17, 21 ali a seguir. Ele vai dizer assim: Pai, na oração sacerdotal, que eles sejam um, como eu e tu o somos, ó Pai. E aí ele diz um porquê: para que o mundo saiba que tu me enviaste. Agora olhe para cá, se nós nos unirmos com pureza, para fazer a obra, para sermos cheios do Espírito Santo, para sermos aqueles que vivem e andam no Espírito, que perdoam uns aos outros, que não guarda mágoa, ressentimento, mas se policia para estar sempre cheio da glória de Deus. Se nós fizermos isto, esse lugar aqui não vai caber as almas. Seu pai vai ser salvo, sua mãe vai ser salva, seu primo, sua prima serão salvos, seu tio, sua tia serão salvos, seu sogro, sua sogra, seu avô, sua avó, seu parente, seu inimigo humano vai ser salvo.
porque a glória do Senhor anunciará. Fique sobre os pés. Aleluia. A glória de Deus representa a presença de Deus entre o seu povo. E lembrem-se, a presença em santidade. O santo Deus. E é santo, santo e santo. Uma vez no hebraico, santo já é a verdade. Olhe para frente. Uma vez no hebraico, quando se diz uma palavra uma vez, já é a verdade. Quando se diz duas vezes, é que já é algo bem espetacular para você, para chamar a sua atenção. Por isso que Jesus muitas vezes diz, em verdade vos digo. Ele queria atenção dobrada. Está prestando atenção? Só que fala 3 vezes. Santo, santo, santo é o Senhor. O que quer dizer isso? Incomparavelmente santo. Inexplicavelmente santo, imensuravelmente santo. Não dá para comparar a santidade, a grandeza desse Deus. E aí ele vem para o meio de nós, então vemos a glória desse Deus santo. Você quer mudar? Quer nada, quer? O culto hoje à noite vai vir quem? O mesmo que entrou na escola ou a pessoa que vai sair nova dessa escola? Que vai cantar, que não vai estar nem aí se alguém vai conversar perto de você, você fala, por favor, agora não. Porque o seu prazer é falar com Deus, na casa de Deus, a sua reunião é de culto. Sua reunião é de adoração, é de louvor. Você não vai ficar olhando para os lados, você não vai ficar buscando se alguém está olhando no celular ou não está. Você está compenetrado naquele que é santo, maravilhoso e glorioso. E a glória dele vai se fazer presente diferente. Eu tenho plena convicção disso. Amém? Como crentes, mediante a vida em Cristo, temos um propósito de vida, a glória de Deus? Pense nisso. Pense nisso. E é tão interessante que a nossa última lição vai ser redescobrindo Deus como Pai. Olha que sequência. Amém? Vamos orar? O que você tem para falar a Deus segundo o que ouviu? Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, nos colocamos diante de Ti, pedindo, perdoa nossos pecados, nossas fraquezas, enganos, insensibilidades, letargias, mornidões, tira de nós, Senhor. Vem para nós e nos enche de Ti mesmo. Vem e nos enche com a Tua glória, com a Tua presença, porque agora somos o tabernáculo do Senhor. E o Senhor vem para nós, e o Senhor habita em nós, e o Senhor nos leva a caminhar para a Tua glória. Esconda-nos em Ti as nossas vidas e famílias. Cumpra em nós todo o Teu querer, nada mais, nada menos, porque o Teu querer é perfeito, é agradável, é bom. Assim, eu clamo, Senhor, se o meu irmão não quiser, eu quero. Se a minha irmã não quiser, eu quero, Senhor. Eu quero o melhor do Senhor para dentro de mim, para que eu seja melhor para o Senhor e para a Tua glória, Senhor. Eu sim me permito convencer pelo Espírito Santo e peço, ocupa a minha vida, Senhor. E se tem alguém orando assim também, ocupe, porque Tu és Deus daqueles que Te buscam de todo o coração e que querem de fato a proposta dos céus, a cultura dos céus. Assim abençoe esta pessoa que está pela internet também, que está tomando decisões. Confirma as obras, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.